Vamos dar continuidade aqui à nossa aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância de ter o planejamento financeiro. Haja vista que na aula passada nós falamos sobre a organização e os controles financeiros de maneira prática, fazendo toda a leitura do estudo de caso em conjunto com você e criando essa tabela básica apresentada aí na tela, toda ela em conjunto, onde nós conseguimos identificar as despesas, os gastos por cada uma das contas, que no caso aqui representado o estudo de casos existentes pela Laura, em cada um dos períodos também correspondentes, principalmente no que diz respeito aos parcelamentos. Na aula de hoje, então, nós vamos focar exatamente nesse planejamento para identificar se a Laura ela está seguindo nesse mapa do percurso. Para isso, nós vamos usar uma função bem interessante aqui no Excel, conhecido como a tabela dinâmica, ou pivot table. E aí, esse relatório vai justamente nos auxiliar como se fosse uma bússola para identificar se a Laura, demonstrada no estudo de caso, como é que está a saúde financeira dela hoje, as perspectivas, para justamente balizar para a última etapa, que é a etapa de análise e etapa também de tomada de decisão. Analisando sempre com o objetivo de identificar se realmente esse mapa do percurso está sendo executado, Logicamente também que isso na prática vai trazer uma tranquilidade, uma vez que você vai conseguir enxergar a situação atual financeira que você se encontra. Vamos aqui então, selecionar a nossa tabela, vamos na guia aqui inserir, deixa eu fixar aqui a minha barra, vamos na guia inserir e tabela dinâmica. Como eu já estava com uma seleção na minha tabela, então olha a importância de criar a tabela. Aqui ele já menciona, olha, você quer criar uma tabela dinâmica a partir do intervalo, e esse intervalo aqui é o nome da minha tabela. Como eu não batizei, ou seja, eu não nomeei essa tabela, que eu poderia chamar ela de lançamentos, organização e controle, então ele chamou o Excel de tabela número 1. E todos os lançamentos que acontecer, nas linhas abaixo, ele já vai pegar automaticamente para esse relatório. Isso que é o ponto mais importante aqui. Nós vamos colocar uma nova planilha, do mesmo jeito que está aqui, a gente só vai dar OK, tá? Não precisa alterar nada. Aqui ele já criou uma nova aqui, vamos dar um zoom aqui. E o que nós vamos fazer agora? Então aqui nós temos ali no campo, ao lado direito, os campos. Nós vamos pegar o campo de valor, nós vamos arrastar para a coluna de valores. Além disso, nós vamos clicar aqui nesse submenu para configurar o campo de valor. E vamos aqui em formato de número, para justamente a gente colocar em moeda, tá? Vamos selecionar a moeda e vamos dar OK e OK de novo, para que já te mostra o resultado desse fluxo de caixa. Então eu vejo que talvez já dá uma certa assustada, de acordo com o que a gente lançou, a gente vê mais expectativas negativas. Depois eu vou pegar o campo tipo, que é o tipo entrada, tipo saída, e vou colocar na parte de linhas, tá? Então pego o tipo, seleciono, vou colocar aqui nas linhas. Aqui eu já percebo então que ele já classificou total de bens que ele tem, as entradas, as saídas, reforçando que na aula passada nós deixamos uma atividade. Nós lançamos aí o financiamento do carro, o saldo do carro, e obviamente essa informação não vai bater se você não lançou as informações referentes ao apartamento e a informação referente à moto também, aos demais imobilizados. Então é importante que você faça essa atividade que nós deixamos na aula passada, tá? Ou acesse a planilha que nós já temos aí disponibilizado para você na nossa área exclusiva ali relacionada ao curso, dos materiais que nós disponibilizamos. Depois nós vamos pegar o campo natureza e vamos colocar aqui também. Observa quando eu faço isso, aqui ele já vai trazer um relatório mais analítico, que é isso que nós precisamos. E também vou pegar o campo data e vou colocar na linha de colunas, e ele vai quebrar todo o nosso relatório. Isso é muito importante porque aqui a gente tem várias datas, tá? Eu vou clicar com o botão direito no campo datas e vou colocar desagrupar, porque justamente eu quero ver mês a mês, tá? Daquele formato a gente consegue ver, só que a gente precisaria ficar clicando no mais, ele quebrar ano para trimestre, De maneira reversa a gente pode fazer o mesmo. Se a gente quiser agrupar aqui as informações, por mês, por trimestre, por ano, caso você queira consolidar as informações em trimestre ou ano, você pode fazer. Aqui a informação mensal é a visão que mais vai nos atender para enxergar cada um dos meses nesse formato. Mas se eu quiser também, posso vir aqui em agrupar, além de estar mensal, eu seleciono também o período do ano, tá?
Porque eu vou ter a visão tanto do ano, e se eu clico aqui, eu vou ter a visão mensal também. Tudo bem? Então, por enquanto, eu vou deixar desagrupado mesmo. Perfeito? Mas fique à vontade em você fazer a sua análise. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma tratativa no relatório. Então, essas linhas aqui, ó, dentro de bens, apartamento, carro e moto, eu vou selecionar essas 3 linhas. Vou clicar, segurar o CTRL, ou simplesmente clicar e segurar aqui nesses 3, tá? Clique, segura e arrasta. Vou aqui o botão direito, agrupar, e vou chamar esse pessoal aqui de imobilizado. Pronto. Vou aqui reduzir, tá? Vou clicar no menos que ele agrupa e vou clicar em bens também que ele agrupa. Então, quando eu clico em bens, eu consigo ver que são imobilizados que ele tem. Se eu clico em imobilizado, eu vejo que tipo de imobilizado que ele tem, praticamente, tá? Então, já tem informação importantíssima. Depois, nas entradas, eu vou selecionar CLT e com o CTRL pressionado, eu vou selecionar o PJ. Vou dar com o botão direito, eu vou agrupar. Isso aqui eu vou chamar de renda ativa. O que seria esse renda ativa? É o trabalho que ele está fazendo. Então, a gente percebe que ele está fazendo tanto trabalho CLT como autônomo, né? Como pessoa jurídica. Então, por isso que eu chamei de renda ativa. E por que eu estou classificando essas entradas como renda ativa? Porque no futuro ele pode vir a ter rendas passivas, né? Ou seja, tem investimento e esse dinheiro vem rendendo. Ele consegue ver, opa, qual é o fruto do meu trabalho e qual é o fruto do dinheiro que eu tenho investido. Ele consegue ter essa visão. Obviamente, nós estamos falando de plano de contas. Fique à vontade de você organizar do melhor método, que é a sugestão, tá? Então, se eu agrupo entradas, eu consigo ver que ele tem apenas renda ativa e dentro de renda ativa eu consigo ver que ele tem CLT ou seja, trabalho comum, né? Geralmente carteira assinada e pessoa jurídica prestador de serviço, né? Tem um CNPJ. Vamos reduzir aqui. E depois nas saídas também nós vamos configurar, tá? Nós vamos selecionar, por exemplo, alimentação, condomínio, energia, farmácia e internet. Nós vamos selecionar essas contas, botão direito, agrupar, ele agrupou aqui acima, e nós vamos chamar isso aqui de moradia. Legal? Conforme novamente eu disse, reforçando, esse plano de contas aqui é a sugestão, tá? Então você sabe que o gasto com moradia foi quase 1.300, né? Consiste em alimentação, condomínio, energia, farmácia e internet, tá? Vou reduzir aqui a moradia. Depois nós temos a anuidade e os juros do cartão. Essa anuidade e juros do cartão é conhecido como despesa financeira. Então eu vou agrupar essas duas contas. Vou chamar ele de despesas financeiras. São juros, tá? Então já tem aqui agrupado. Combustível são as despesas relacionadas aos veículos, tá? Então eu vou nomear isso aqui como veículos. Obviamente, a gente vai ter também despesa relacionada à manutenção, né, à lataria, pintura, que pode acontecer algum acidente, seguros, impostos relacionados a esse veículo. Mas, nesse momento, a gente só tem o combustível. Então, por enquanto, fica só o combustível. Pensando aí na realidade que aconteceu dos lançamentos, você já tem essa estrutura aí para poder lançar nos veículos. Depois, nós temos consórcio, financiamento do apartamento, financiamento do carro, e os parcelamentos. Isso aqui são todos passivos, são dívidas que eu preciso pagar, né? Então eu vou agrupar isso aqui e vou chamar isso aqui de dívidas a pagar, passivos a liquidar, enfim, isso aqui, como eu disse, é uma sugestão. Por que eu chamei de dívidas a pagar? Porque são parcelamentos. Consórcio é um parcelamento que eu tenho, financiamento também do apartamento, do carro e o próprio parcelamento do cartão. E aí você consegue enxergar nesse caso aqui, a relação dos gastos com moradia, com as despesas financeiras, com os veículos e também das dívidas parceladas. Olha só que interessante. E aqui eu vou fazer também, eu vou tirar as linhas na guia exibir, linhas de grade. Se eu quiser, eu posso mudar o design também, tá? Da minha tabela aqui dinâmica, ó. Tá? Você pode selecionar aí o que melhor te atende. Tá vendo? Você pode selecionar aqui, ou vou deixar do formato que tá aqui, caso você queira, tá? Pode fazer isso. E a gente pode personalizar também aqui os campos, ó. Soma valor eu chamo de fluxo de caixa. Rótulos de coluna eu chamo de período. Rótulos de linha eu chamo de tipo. Total geral eu chamo de resultado. Além disso também, o que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso arrastar essa linha de bens aqui para baixo.
que aí eu vejo primeiro as entradas, depois a saída, depois o patrimônio. E caso eu queira ainda, aqui, por ser um relatório, ele permite fazer vários filtros. Por exemplo, se eu clicar em tipo, eu posso tirar a linha de bens para justamente ver as entradas e as saídas, já que os bens provavelmente não vão ser desfeitos a qualquer momento, né? E aqui também eu posso fazer de maneira reversa, voltar os bens, tá? Caso eu não queira ver também, por exemplo, ó, dentro de dívidas a pagar, nas contas analíticas, se eu seleciono o título, ele já vai para as contas analíticas. Aí, caso eu não queira ver uma conta, eu quero ver o meu resultado sem a pessoa jurídica. Ele já vai apresentar um impacto, tá? Então, quando eu estou nas contas analíticas e seleciono o tipo, ele faz o filtro novamente, só que com as contas analíticas, perfeito? E caso eu queira filtrar aqui por período também, eu posso filtrar. Vou selecionar só o período de fevereiro e março de 2022. Tá lá. Se eu quiser comparar fevereiro de 2022 com fevereiro de 2023, em termos de lançamento, consigo fazer essa comparação. Lógico que aqui a gente não tem histórico de dados, a gente começou a partir de fevereiro de 2022. Então, se você tem um histórico, você consegue fazer essas comparações. E lembrando que aqui a gente começou os lançamentos a partir de fevereiro. Então, a partir daqui que ele vai ter essa recorrência. Março, ele vai, obviamente, ter lançamentos. Abril, também vai ter outros lançamentos. Então, por isso que um dos mandamentos, né, nós falamos da questão do hábito, né, que precisa realmente ser, esse hábito precisa existir. Porque você manter esse mapeamento das receitas e despesas de maneira constante, né? Então, você mapear as receitas e despesas é muito importante. Mas você manter isso, cuidar das suas finanças, assim como você deveria cuidar da sua saúde, é o ponto mais relevante. Então, a gente percebe isso aqui no relatório, né? Que a gente consegue observar. A gente consegue observar também no relatório que ele tem aqui, né? As rendas, conforme nós falamos, dentro das rendas ativas, né? Ele tem também rendas extras, né? Então, ele está prestando serviço, né? Que, inclusive, é um dos mandamentos que nós falamos, né? Então, observamos pontos importantíssimos. Para dar continuidade aqui na questão do planejamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse relatório, vamos encurtar aqui essas informações, legal. Nós vamos selecionar aqui, ó, Ctrl C, tá? Vou criar aqui uma nova guia, vamos dar um zoom, botão direito, colar apenas valores, tá? Ajustar aqui o tamanho das células, colocar em monetário. Então aqui eu já posso chamar de planejamento e aqui eu já posso chamar de análise e tomada de decisão. Que de certa forma que a gente já faz o planejamento, a gente consegue ver essas perspectivas, a gente acaba já entrando na análise e tomada de decisão, mas a continuação vai ser na nossa próxima aula, que a gente já vai dar uma leve introdução. Mas a ideia ainda do planejamento é entender como é que está a situação da Laura. Vamos lá. Então aqui nós vamos colocar elementos, aqui o valor e aqui o percentual. Vou tirar também as linhas de grade, ó. Vamos lá então. Primeiro, vamos colocar aqui, só para dar um destaque no nosso cabeçalho, uma cor mais chamativa. As entradas, vamos colocar, geralmente a entrada a gente bota azul, né? Uma cor azul ali, posso destacar em negrito. Saídas, vamos colocar aqui mais ou menos, né, uma cor vermelha, podemos destacar. E o resultado, vamos colocar em verde, né? Cores aleatórias aqui, tá? Perfeito. O que eu vou fazer também? Essa linha de bens, eu vou descer ela, vou selecionar, Ctrl X, o resultado eu vou promover ela. Seleciono, Ctrl X, tá? Perfeito, vou deixar assim por enquanto. Então, eu tenho entrada de 7.500, saída de aproximadamente 5. O resultado, nesse caso, eu vou adaptar a forma. Eu vou colocar as entradas mais as saídas, considerando que as saídas estão negativas. Para a gente só ver realmente o fluxo de caixa dele, não considerar os bens. E os bens eu vou colocar abaixo do resultado como se fosse um patrimônio, e de fato é, caso ele precise, né, da gente fazer uma avaliação. As entradas eu vou colocar aqui a fórmula, ele dividido por ele mesmo, eu vou congelar as informações apenas para ser os 100%, né, que aqui é uma análise vertical que a gente faz, tá? E, inclusive, eu posso arrastar isso aqui já, para a gente justamente já fazer essa análise vertical. Deixa eu só copiar o formato das cores, selecionar isso aqui, pegar o pincel, para não perder essa referência aqui de cores e voltar para o percentual. Então, olha só o que eu fiz aqui. Vou clicar aqui em moradia. Então, eu estou pegando cada uma das contas, né? Estou pegando moradia e dividindo pelas entradas. Estou pegando veículos e dividindo pelas entradas. Estou pegando resultado e dividindo pelas entradas.
Estou pegando a saída e dividindo pelas entradas. Então, eu estou fazendo a participação que cada conta tem. Ou seja, eu estou analisando como é que está a situação da Laura. Então, eu vejo que, em termos de resultado, entrada e saída, ela está positiva. Está sobrando quase 2.500. Esses 2.500, ele representa aproximadamente 33% em cima de todas as entradas que a Laura tem. Então, eu percebo que existe uma situação positiva, superavitária, nesse caso aqui da Laura. E eu consigo enxergar também o quanto que as saídas, de maneira total, correspondem perante as entradas. Então, corresponde quase 66%, aproximadamente 66%, né? Quase 67%. Inclusive, dentro das saídas, eu consigo ver o que pesa mais. É a moradia e, principalmente, as dívidas a pagar, que são os parcelamentos. Olha que visão interessante que nós já temos. E seguindo dentro do que nós falamos ali, né, do que nós analisamos, aqui eu já consigo ver esse percentual que tem de ocupação dos gastos, justamente com a possibilidade, caso eu queira reduzir. E outra coisa que eu consigo perceber também é que existem despesas financeiras. Apesar de existir despesas financeiras, eu vejo no relatório que ele ocupa 5%. Não é um percentual muito alto, mas ele já está pegando 5% da renda, está reduzindo. O que seria essa despesa financeira? A gente vem aqui no planejamento, clica em despesa financeira e veja que opa, a anuidade e os juros do cartão. Então eu já vejo que são os dois. Então a anuidade é uma coisa que, se ele quiser, é fácil resolver. Ele basta ir lá, fazer o contato com a operadora e cancelar. O juros está ligado ao atraso. E se a gente for fazer essa análise, não faz muito sentido ter juros. Porque se existe essa sobra, por que está pagando juros? Talvez o que acontece com juros é a questão de fluxo de caixa. Você tem uma data para pagamento e a data do recebimento é diferente. Principalmente por ter uma renda, né, pessoa jurídica. Talvez essa renda ela pode alterar ao longo dos meses. Então, o que eu posso perceber? Será que não faz sentido alterar a data de vencimento do cartão para justamente evitar o pagamento desses juros, considerando que a renda consolidada do mês está no positivo, né? Então, a gente pode observar essa opção. Outra coisa que a gente pode aqui concluir, né, pelo planejamento que nós fizemos da Laura, que no próprio estudo de caso menciona que ele não tem nenhum tipo de saldo de conta, né, que a gente nem considerou isso nos lançamentos aqui. Então, se ele não tem nenhum tipo de saldo, eu percebo, então, que ela não existe uma reserva de emergência. Então, obviamente, ela não trabalha com esses saldos, né? Então, provavelmente, será que ela, todos os meses anteriores, ela pegou esse valor e já gastou tudo? E se gastou, né, qual foi o histórico? Para onde foi? Não, de certa forma, não tem um problema você gastar tudo, mas nós temos que ter desse histórico, né? Haja vista que é importante você ter um objetivo e ter um destino para o seu capital, né? E percebemos também que, obviamente, por não ter esse histórico de saldo, provavelmente não existe essa reserva de emergência, acontecer qualquer tipo de problemática, ela não vai ter, obviamente, né, uma tranquilidade, não é? E percebemos também que, pelo que a gente viu aqui de entradas, ó, ela não tem ainda a renda passiva, né? Não tem trabalho ainda com investimentos, apesar de ter saldos, né, mensais. Agora, a dúvida que fica, será que isso já acontece há muito tempo? Será que é uma renda nova que a Laura tem? E agora sim, ela percebe que com essa excedente, ela quer usar a renda variável para alavancar? Que é o que nós vamos fazer na próxima aula, né? Usar a renda variável como alavancagem de carreira, né? Inclusive como objetivo, que ela falou que quer ter a independência financeira. Então, quando nós fizemos o planejamento, nós conseguimos pegar as informações que estão todas lá nessa base, né, de organização aqui, controle que nós fizemos. Nós conseguimos enxergar o relatório, enxergar as perspectivas, podemos fazer diversos filtros. E aqui a gente exporta ele nesse período de mês apenas para fazer essa análise, né, que nós fizemos aqui uma análise vertical de um único período, de um único mês. Obviamente, se eu tiver um histórico, eu posso fazer essa análise também de vários períodos, inclusive comparando o crescimento de uma conta ou outra. Essa análise, obviamente, dá para ser feita aqui nesse relatório também. Eu só exportei para uma outra guia para ficar evidenciado só daquele período em si. Então, qual é a nossa missão para a próxima aula, né? Já dando um pequeno spoiler. Então, nós vamos identificar com esse excedente que a Laura tem, qual é o ganho dela efetivo em termos por hora, já que ela quer comprar um iPhone 13 Pro Max. Então, para ela comprar esse iPhone, quanto tempo isso vai custar? Sabendo que ela tem um excedente de 2.500 e sabendo que aquele equipamento que ela quer comprar, ele custa um certo valor. Então, o valor nós sabemos, mas o que nós não sabemos é o tempo que vai demorar para ela pagar. Haja vista que, como ela não tem saldo, se ela for comprar ele à vista, ela vai ter que acumular o capital por um tempo. Então, nós vamos fazer esse cálculo na próxima aula e também nós vamos fazer uma simulação
de como que nós fazemos para fazer esse planejamento rumo à independência, considerando que hoje ela está nessa situação superavitária, né? Então, como que ela faz para ter esse planejamento? Em quanto tempo, né, ela vai conseguir alcançar essa independência? E será que também, fica um questionamento, uma reflexão, será que ela não pode também desfazer de alguns bens? Olha só o que ela tem de bens, né? Ela tem ali carro e moto. Será que faz sentido ter os dois? Ó, tem um apartamento, tem até aquela questão, será que vale a pena vender o apartamento, morar de aluguel? Enfim, são situações que nós vamos simular na nossa próxima aula para justamente verificar as possibilidades rumo à independência financeira, rumo à liberdade financeira. Lembrando que nós vamos fazer cálculos que são exatos, mas a decisão sempre é da pessoa, sempre acontece de maneira subjetiva. Isso vai depender aí do seu objetivo, o que você quer a curto, médio e longo prazo. Se você não sabe o seu objetivo, você não vai saber, obviamente, qual é a melhor decisão. Então, você entendendo o objetivo, você usa as finanças como ferramenta para você tomar essa melhor decisão. Então, eu quero te ver na próxima aula para nós concluirmos aqui esse estudo de caso, onde nós vamos falar ainda do caso da Laura, nesse aspecto de análise, tomar decisão rumo à independência financeira e rumo também a essa aquisição desse iPhone, desse equipamento eletrônico que ela deseja. Te vejo lá, hein? Até lá!